Eu sou a doutora Ilma Nogueira da Gama, coordenadora da coloproctologia do Hospital Madre Teresa. O que é coloproctologia? Muitas vezes essa especialidade é confundida com urologia. As pessoas acham que pelo nome parecido nós tratamos da próstata. Não, quem trata da próstata é o urologista. O coloproctologista trata das doenças do intestino e do ânus. O câncer de intestino é o terceiro câncer mais comum no mundo. Atinge homens e mulheres em igual proporção. A faixa etária mais comum é acima dos 60 anos de idade. O câncer de intestino, ele inicia de um pólipo. O pólipo é como se fosse uma pequena verruga dentro do intestino, que leva 5 a 10 anos para crescer. E nesse período que ele está crescendo, a pessoa não sente nenhum sintoma. O principal problema do câncer de intestino é que não há sintomas precoces, a pessoa não sente nada. Ela não observa nada. As alterações virão com o crescimento e a transformação no câncer. E quais são as alterações que você deve observar no seu intestino? Olhe sempre o aspecto das fezes, de preferência num vaso sanitário claro. Observe catarro, muco, gosma com sangue, uma dor de barriga que não passa, uma cólica que você não tinha. Muitas vezes são pequenos os sintomas e eles se confundem muito com as verminoses, com a colite nervosa, com a intolerância à lactose e ao glúten. E muitas vezes eu recebo pacientes que há cerca de 1 ano estão se tratando dessas doenças e sem fazer o exame do intestino. É preciso ficar atento ao funcionamento do intestino. Normalmente as pessoas não observam muito. Por quê? Quem não tem uma diarreia eventualmente? É uma comida diferente, é uma viagem que fez e experimentou alguma coisa diferente, é um antibiótico que tomou, ontem eu abusei um pouquinho da gordura. Então são essas coisas que vão levando para frente os sintomas que deveriam de início serem tratados se a pessoa consultasse com o coloproctologista. E por que essa consulta não é feita? Existe uma barreira muito grande, um constrangimento grande no exame proctológico. As pessoas fazem outras consultas com mais tranquilidade, mas o exame proctológico é bastante constrangedor. É difícil um paciente que chegue assim muito tranquilo na consulta. Ele vem sempre bem, vamos dizer assim, até meio sem graça. E a minha ideia é quebrar um pouco esse tabu da doença do ânus e da doença do intestino. Eu tenho realizado várias campanhas e faço muitas palestras estimulando as pessoas ao exame com o proctologista. Os exames são simples, eu vou explicar quais são. Mesmo que você não apresente nenhum sintoma, é recomendado o exame proctológico a partir de 45 anos. Antes era 50 anos, mas no último congresso nos Estados Unidos foi determinado que a idade deveria mudar, porque o câncer de intestino está acometendo pessoas mais jovens. Então, a partir de 45 anos está indicada a prevenção do câncer de intestino. Mas eu não sinto nada, eu não tenho nada, para que eu vou fazer essa consulta? A gente faz a consulta da mama, a gente faz a consulta ginecológica sem sentir nada. Então vamos acrescentar a consulta proctológica também. Em que consiste a consulta? O intestino é longo, ele tem 1,5 m de comprimento e a parte mais perigosa do intestino é a parte próxima ao ânus, é chamada reto. E no exame da consulta primeira que o paciente faz, é feito o exame do reto e do ânus. É o primeiro exame na prevenção do câncer de intestino. 60% dos tumores mais graves e violentos do intestino atingem o reto e a paciente não sente nenhuma dor. Por isso a importância do exame local. Bom, o exame está feito, tudo ocorreu bem? Sim. Então o paciente será encaminhado à colonoscopia. Na colonoscopia se retiram os pólipos
e os pólipos são examinados e classificados no microscópio. De acordo com o tipo de pólipo, é determinado um controle do paciente. Mas eu sempre recomendo que a pessoa faça um exame com um objetivo. Não adianta simplesmente você fazer uma colonoscopia e enfiar a colonoscopia numa gaveta e falar: eu já fiz minha colonoscopia, ela não deu nada. Como ela não deu nada? O seu médico olhou, o seu médico conferiu, você tirou pólipo? Não sei não. Eu tirei um negócio lá. E que negócio tirou? Acho que foi um pólipo. Não sei, pode ter sido divertículo. Enfim, se você faz um exame por fazer, que ninguém olha, ninguém te orienta e você nem sabe por que fez, eu acho que perde um pouco o sentido da prevenção nesse caso. Já aconteceu casos comigo, em que eu olhei o exame de um paciente por acaso, que ele deixou aqui, e já tinha 1 ano que ele tinha feito o exame, e quando eu conferi, era uma lesão, um pólipo, com característica quase de câncer. Eu liguei para ele, pedi que ele viesse ao consultório e a partir daí nós recomeçamos um controle rigoroso e ele está muito bem controlado. Então, esse cuidado tem que ter. Então, como evitar o câncer de intestino? É simples. Faça seu exame proctológico. Faça o exame do reto e faça a colonoscopia. Mas eu não sinto nada. Faça. Mas na minha família não tem ninguém com câncer. Todos são saudáveis. Faça o exame. Mas meu intestino funciona muito bem, de vez em quando eu tenho um sangramentozinho, mas isso aí é da minha hemorroida. Você fez exame para saber se esse sangramentozinho era mesmo da hemorroida? Então, as indicações são precisas. Se você quer prevenir, você deve fazer o exame. A colonoscopia é um exame simples, mas exige um preparo prévio. O paciente tem que ficar um dia tomando líquido e no dia do exame toma um laxante forte. Então são 2 dias de preparo. A anestesia é uma sedação leve e você acorda bem, faz um pequeno lanche e se dirige a casa sem qualquer problema. Ali então o resultado dos exames sai em 5 a 7 dias. Você pegue seus exames, a colonoscopia, procure sempre saber se foi retirado o pólipo ou não. Pegue o resultado do pólipo, o exame, leve ao médico que pediu. O médico analisará o seu exame e te dará o próximo passo. O que você tem que fazer de agora para frente? Eu vou fazer isso, isso, isso. Então, resumindo, o câncer de intestino, ele não dá sintoma. Se a pessoa esperar o sintoma para procurar o médico, pode ser que seja tarde demais. A maioria dos pacientes que a gente atende, opera, pacientes graves, eles quase não sentiram nada. E quando começaram a sentir, o tumor já estava praticamente fechando o intestino. E não são pessoas simples, porque você pode falar, a pessoa é simples, é uma pessoa mais ignorante, não se informa sobre as coisas, não tem uma chance de um convênio bom. Não, não é isso. São pessoas que têm um nível cultural bom, têm um convênio bom e não fazem o exame por constrangimento. É a minha missão, eu acho, tentar desmistificar a coloproctologia. Eu estou muito envolvida nesse processo e como eu sou coordenadora no Hospital Madre Teresa, toda a nossa equipe segue essa mesma filosofia. Eu tenho o apoio irrestrito das irmãs em tudo que eu faço e os resultados geralmente são muito bons. Já fizemos várias campanhas de prevenção de câncer de intestino em horário noturno, com preços acessíveis, atendendo a todos os convênios do hospital, que são mais de 70 convênios, o estacionamento grátis, um pequeno lanche, nutricionista. É um investimento que vale a pena, que nós temos feito de tempos em tempos. O ano passado nós fizemos e, para nossa surpresa, tivemos pacientes que nem poderiam imaginar que tinham uma doença grave, entraram com o marido acompanhando a consulta e eu sugeri: por que você não faz o exame também, já que você está aqui? Não, eu não sinto nada. Mas você já está aqui, vamos fazer o exame?
e ela tinha um câncer no ânus. Então eu não quero assustar ninguém, isso não é para deixar ninguém em pânico, mas é entender que coisas pequenas são passíveis de cura. A gente não deve fugir do tratamento e do exame. Existem 4 graus de tumores de intestino: A, B, C e D. O intestino que é retirado na cirurgia com o tumor, ele vai ser examinado no microscópio e nós saberemos que tipo ele é. O grau A, ele estava dentro do intestino, ele não chegou a se espalhar. O grau A, somente a cirurgia resolve o caso. O grau B, ele mostra alguns sinais de disseminação ao redor do intestino. Esse caso precisa de quimioterapia. Os tumores grau C e D, além da cirurgia, sempre fazem quimioterapia. Muitas pessoas têm dúvidas. E eu vou tirar uma parte do meu intestino e eu vou ter vida normal? Como é que vai ser minha vida depois? Eu vou ter alguma restrição alimentar? Não, na maioria das vezes não tem. A pessoa operada, recuperada, é claro que no período de 6 meses, no período da radioterapia, existem alguns cuidados que têm que ser tomados com a dieta, com a alimentação, mas depois a vida é absolutamente normal. Os pacientes fazem de tudo para evitar o exame proctológico e às vezes eu escuto com muita frequência no consultório, os pacientes levam o exame: olha, doutora, eu fiz o sangue oculto e ele foi positivo, mas depois eu repeti o sangue oculto por minha conta mesmo e deu negativo. O que a senhora acha? Eu preciso mesmo de fazer exame? Olha só, se você fez o exame uma vez e detectou alguma alteração, não facilite. Faça seu exame, faça seu controle. Não interessa se o outro deu negativo. Um exame que dê positivo é como se fosse um sinal que você recebe. Não quer dizer que você tem coisa grave. Pode ser até um problema de hemorroida, pode que uma fissurinha no ânus que machucou e na hora que você foi evacuar para colher o exame teve um pequeno sangramento. Pode. Não é dizer que você está com câncer, mas o sangue oculto positivo, eu sempre falo isso, ele é um sinal para a pessoa e esse sinal quer dizer o seguinte: faça seu exame proctológico. Basicamente é isso.